Bom, o IT Forum Expo ele é o palco do setor de TI. E por que palco do setor de TI? Todos os anos a gente reúne as principais lideranças do setor para discutir o que há de mais novo em relação à inovação, em relação ao futuro da tecnologia, futuro do trabalho. E o evento, a gente vem trabalhando cada vez mais ele dentro de um propósito. E qual é esse o propósito? Transformar o Brasil num país mais inovador e inclusivo, porque a gente entende que só por meio da inovação e tecnologia o país pode vislumbrar um futuro melhor em 20, 40, 50, 100 anos, principalmente quando a gente observa toda a transformação que está em curso e causada por conta do avanço tecnológico. Falando em conteúdo propriamente dito, a gente tem 11 praças com diversos conteúdos, são mais de 160 conteúdos só nas praças, isso sem falar do palco principal, e grandes nomes de empresas como Korn Ferry, Microsoft, Oracle, Intel, SAP, Google e várias outras estarão compartilhando seu conhecimento dentro do IT Forum Expo deste ano. E além disso, nós temos a grande abertura, que vai contar com a humanoide Sofia e o seu criador, Dr. Hanson, abordando toda essa questão que é muito polêmica de robótica e inteligência artificial. Falando das temáticas propriamente ditas, a gente tem uma série de assuntos que envolvem ou não tecnologia ou que são afetados pela tecnologia. Então a gente vai falar do futuro do trabalho, a gente vai falar de inteligência artificial, internet das coisas, como as empresas estão sendo modificadas por meio da tecnologia e da automação. Indústria 4.0 vai ser muito tratado durante todo o evento. O próprio Movimento Brasil Digital, que é um projeto que a IT Media tem capitaneado com outras empresas, que tem esse intuito de transformar o Brasil por meio da tecnologia, vai ganhar um grande destaque na nossa programação de conteúdo, então discutindo os problemas de educação, infraestrutura, governo, empreendedorismo e como a tecnologia impacta, mas também traz oportunidades dentro desses pilares aí, a própria inclusão social do país e como tecnologia pode incluir cada vez mais pessoas. Carreira do futuro e habilidades que as pessoas vão precisar desenvolver cada vez mais, principalmente quando você pensa que milhares de pessoas exercem funções hoje que deixarão de existir nos próximos anos. Então, quando a gente pensa no IT Forum Expo, tem as tecnologias de fato, mas também tem temáticas e questões onde a tecnologia impacta, e tudo isso vai fazer parte da discussão desta edição do evento. Quando a gente fala de setor impactado pela tecnologia, não existe um setor especificamente. Se você olhar a agricultura, por exemplo, todo o avanço que tem se assistido e o que se prevê ainda de avanço na agricultura passa por tecnologia. Drones, por exemplo, já são utilizados em tecnologia. Quando você olha em educação à distância é pura tecnologia. Banco, pura tecnologia. Então não existe apenas um setor. O que a gente tem que observar é quais são as oportunidades, quais são os setores que serão mais afetados, principalmente observando quantidade de trabalhos, de postos de trabalho, e como a gente tem que se preparar para isso. Se você pegar como um exemplo as centrais de telemarketing, que são grandes no Brasil, diversas empresas empregam milhares de pessoas, o que essas pessoas vão fazer em 10 anos ou em 5 anos? Já existem centrais, não só no Brasil a gente está mais ainda na fase de teste, mas fora do Brasil, onde a inteligência artificial substituiu 50, 100, 200 operadores de telemarketing. Então tem todo um trabalho para ser feito e não dá para simplesmente falar tal setor vai ser mais impactado ou de repente corretores de seguro e operadores de telemarketing são impactados e os demais não. Não, todo mundo vai ser impactado de alguma forma, positivamente ou negativamente. A grande questão aí é você se preparar, se antever, buscar se capacitar para outras questões, principalmente quando você está em uma função ou em uma posição onde o que você executa é muito repetitivo e pode ser facilmente substituído por um robô ou por um sistema de inteligência artificial. Falando de sociedade 5.0, a grande sacada dela é olhar a tecnologia, mas não colocando a tecnologia no centro da transformação e sim o ser humano. Até o momento que a gente viu sendo trabalhado fortemente, principalmente pelo Fórum Econômico Mundial, foi a indústria 4.0, mas que coloca a tecnologia no centro. Então, observar a transformação das indústrias, observar a transformação da empresa por meio da tecnologia. E quando a gente passa essa barreira da indústria 4.0, a gente vem para a sociedade 5.0, que é justamente observar a pessoa. E é esse ponto de inflexão que a gente tem que discutir muito, principalmente em países como o Brasil, que tem um aspecto social muito grande, muito relevante a ser trabalhado, e que se não for observado e não for tratado da forma correta, se o ser humano não for colocado no centro dessa transformação digital,
a gente pode ter um problema muito maior lá na frente. Então, quando a gente discute, quando a gente traz Sociedade 5.0 para começar uma discussão inicial no IT Forum Expo e pautar as nossas discussões para 2019, é justamente por isso, é porque a gente entende que o ser humano realmente vai ter que ser o centro das discussões e diversas empresas como a Korn Ferry, por exemplo, já começam a tratar de quais competências serão desenvolvidas, quais competências serão mais requisitadas para os trabalhos do futuro e olhando do ponto de vista de educação e empreendedorismo, como a gente vai dar vazão para essas pessoas, o que essas pessoas vão fazer a partir de um momento que a gente tem uma robotização maior, uma automatização maior e o uso muito mais intenso de inteligência artificial. Então, Sociedade 5.0, ser humano no centro da transformação. O evento esse ano ele tem uma previsão de crescimento muito grande, a gente espera mais de 12 mil participantes entre congressistas e visitantes. Obviamente tem uma audiência super qualificada, muitos CIOs participam do evento já desde a sua primeira edição e vão continuar indo esse ano. A gente tem uma audiência muito relevante de CIOs nos nossos canais online, também nos nossos fóruns da Bahia, e essa audiência se repete no IT Forum Expo aqui em São Paulo. A equipe do CIO tem ido cada vez mais porque entende que nesse tipo de evento, nesse tipo de conferência que eles buscam os novos conhecimentos, principalmente vislumbrando um futuro diferente. E eu acho que você, se não for, vai perder, porque o IT Forum Expo ele tem conteúdo para todo mundo, não importa se você é CIO, CSO, se você é do marketing, do RH ou de finanças, todo mundo é impactado por tecnologia ou precisa entender alguma coisa de tecnologia, porque ou vai selecionar uma pessoa, ou vai ter que usar uma funcionalidade, ou vai ter o seu trabalho impactado, a sua função impactada pela tecnologia, principalmente pelas tecnologias que estão emergindo e cada vez mais aplicadas pela empresa. Então participe do IT Forum Expo e faça parte dessa transformação que vai pautar o futuro do Brasil.